Olá, seja bem-vindo ao Saúde Você aqui na TV Caras e com um convidado muito especial, um querido, um amigo nosso da família e um médico que esteve na minha vida num momento muito importante. Dr. Moraes, seja bem-vindo ao Saúde Você. Para mim é sempre um prazer estar aqui com você, Duda. Eu acho que hoje a gente vai ter a oportunidade de falar sobre um assunto muito importante para a população e agradeço o convite. Obrigada, nós que agradecemos. Ele veio aqui para dar uma aula, gente. Dr. Moraes hoje vai falar sobre feridas vasculares. E vamos começar entendendo se elas são comuns, doutor. Sim. Duda, esse é um assunto que eu gosto bastante, eu estudo bastante, né? Tenho até a oportunidade de dar bastante aulas a respeito desse tema. As feridas vasculares, elas são muito frequentes sim na população, né? Principalmente as úlceras venosas. Elas acometem 1% da população mundial. E isso traz uma perda na qualidade de vida dos pacientes muito importante. Limita, inclusive, a condição de trabalho desses pacientes, né? Além de causar um efeito danoso no aspecto social. Esse paciente tem uma úlcera exudativa, às vezes com odor ruim, né? E muito dolorosa, que atrapalha a vida dele como um todo, né? Agora, sim, tem pacientes que sofrem anos, até décadas, né, com lesões vasculares. De que forma a medicina tem ajudado nesse tipo de tratamento, doutor? Isso é uma coisa que tem revolucionado nesse momento. A medicina tem conseguido evoluir de uma forma que a gente consiga resolver mesmo lesões crônicas, como essas que você falou, né, de pacientes que têm úlceras há mais de 10, 20. Eu tenho pacientes com úlcera há mais de 40 anos. Mais de 40 anos? Passaram aí uma vida inteira sofrendo com essas úlceras. E hoje em dia a gente tem acesso a tecnologias que nos permitem sim tratar e cicatrizar essas úlceras de forma efetiva. E como se aplica a terapia de célula-tronco no tratamento desses casos mais complexos? Duda, quando a gente fala de tratamento de feridas complexas, né, feridas vasculares, a gente sempre tem uma terapia que a gente considera multimodal. Ou seja, ela está associada tanto com um acompanhamento multidisciplinar, com diversos profissionais, quanto com diversas terapias. Então a gente nunca escolhe uma terapia única. E a terapia com células-tronco, ela vem para ser um adjuvante, um complemento no tratamento dessas úlceras. É algo muito novo, né? Eu tenho tido a oportunidade de tratar vários casos aqui em São Paulo com essa terapia, né? Onde a gente faz a coleta dessas células mesenquimais, células-tronco, células totipotentes, que têm a capacidade de diferenciação no tecido onde a gente vai aplicá-las. Qual que é o intuito? É regenerar, né? Fazer com que aquela lesão permita uma regeneração, não só uma cicatrização da ferida, mas também uma regeneração do tecido naquela área que está sendo lesada. Hoje em dia a gente consegue coletar, uma das técnicas que eu utilizo para fazer essa coleta de células totipotentes é a lipoaspiração. Lipoaspiração? A gente faz uma coleta por lipoaspiração, a gente utiliza as células mesenquimais presentes na gordura e injeta essas células na ferida. Isso potencializa o efeito de cicatrização dessas lesões. Então, lesões como essa que a gente conversou, de mais de décadas de evolução, a gente consegue reverter esse processo crônico e cicatrizar de fato essas lesões. E isso tem se mostrado com resultados muito bons, muito favoráveis e tem contribuindo aí para o tratamento desses pacientes. Agora, como que é e para que serve, por exemplo, a regeneração dérmica? A matriz de regeneração dérmica é mais uma dessas técnicas modernas, né, que a medicina permitiu com a sua evolução. É como se fosse uma pele sintética, onde a gente consegue, por exemplo, o paciente tem uma lesão com exposição de tecidos nobres, por exemplo, osso, tendões, às vezes até vascularização fica exposta nessas lesões e a gente consegue com essa pele sintética, de uma forma que o nosso público consiga entender, cobrir aquela área que não fica mais exposta e você protege esses tecidos nobres. E isso permite uma cicatrização mais precoce. Isso é muito importante porque evita muitas vezes a necessidade de amputação de membro, né? Então a gente tem conseguido bons resultados com a matriz de regeneração dérmica. Como no caso a tecnologia endovascular, ela auxilia no tratamento dessas feridas mais complexas? Isso revolucionou nos últimos 20 anos, Duda. Assim, antigamente a gente precisava de cirurgias arteriais muito complexas, com taxa de sucesso muito baixas. Hoje em dia, a gente com a terapia minimamente invasiva, que é a terapia endovascular, a gente consegue, com uma punção sem corte, revascularizar segmentos arteriais que estão ocluídos. Quando você melhora o aporte sanguíneo, oxigenação, chegada de nutrientes àquela área onde tem a lesão, você consegue potencializar a cicatrização.
Então, às vezes o paciente, isso é muito comum em paciente diabético, né, que tem obstruções arteriais acabam desenvolvendo lesões e você consegue revascularizando de uma forma minimamente invasiva essa região que está doente e você consegue permitir que cicatrize de uma forma mais precoce. Agora, por exemplo, essas tecnologias médicas, o paciente precisa estar num ambiente hospitalar ou já é possível fazer isso em ambiente ambulatorial? Então, isso é muito legal, porque às vezes o paciente tem um conceito, principalmente nessa época de pandemia, de que ele precisa se internar para tratar essas lesões. E todo mundo está com medo do hospital, vamos combinar, né, gente? Sim, exatamente. E de fato é uma preocupação justificável, Sim. Né? A gente tem que... Não deve deixar de ir, né, doutor? Exato. Tem que tratar, mas... Em outras oportunidades a gente até conversou sobre isso já, né? Tipo, pacientes com doenças crônicas, eles não podem perder o acompanhamento. Se ele perde o acompanhamento, ele certamente vai descompensar e isso vai agravar seu quadro de saúde. Mas hoje a medicina evoluiu tanto que nos permite, em um ambiente ambulatorial, tratar feridas complexas como essa, sem a necessidade de uma internação hospitalar, às vezes sem a necessidade de cuidados mais importantes, só com terapias locais. A terapia de pressão negativa é uma dessas modalidades, né, de tecnologia que a medicina tem fornecido hoje, que ajuda muito no tratamento ambulatorial desses pacientes. Você sabe que eu sempre alerto aqui no programa para as pessoas o seguinte: a gente está falando aqui de temas muito importantes, são sempre especialistas que estão dando informação. E assim, gente, as estatísticas, principalmente durante a pandemia, de pessoas que vieram a chegar a óbito por outros problemas de saúde, porque deixaram de ir para o hospital, cresceram também, né, doutor? Então, as pessoas têm medo de ir para o hospital, é aquela coisa, você não vai para o hospital por uma dorzinha aqui ali que você sabe que você controla em casa, né, tem uma orientação médica. Agora, se você é um paciente de tratamento de doença crônica e precisa de acompanhamento médico, não deixe de procurar um profissional, não deixe de ir ao hospital, porque você pode ter complicações. E aí o estado inicial de um problema pode se agravar ao longo do tempo, porque a pandemia está aí, não sabemos quando vai acabar, né, doutor? E a saúde tem que ser cuidada. Agora, doutor, falando de pacientes com diabetes, por exemplo, normalmente o paciente diabético, a pele fica sensível. E aí essas pessoas normalmente têm lesões e às vezes nem sente. De que forma que essa tecnologia médica pode ajudar e se ela consegue até evitar, em alguns casos, amputações, né? Exatamente. É muito frequente a gente ter pacientes com pé diabético, que são os pacientes que têm uma perda de sensibilidade nos pés, vir a desenvolver lesões e essas lesões são muito graves. Esses pacientes, em geral, têm uma imunidade mais baixa, eles são mais suscetíveis à infecção. Então é muito frequente a gente acompanhar esses pacientes chegando para nós já no estágio avançado de uma doença, de uma lesão que possivelmente pode evoluir para amputação. Com a tecnologia atual, a gente já consegue, em muitos casos que antes a gente teria que partir para uma cirurgia de amputação, ainda manter viável esse membro. De que forma a gente consegue isso? Fazendo um debridamento, fazendo uma limpeza cirúrgica dessa lesão e utilizando, às vezes, o artifício da terapia de pressão negativa, associada à matriz de regeneração dérmica, ou mesmo a terapia com células-tronco, tem contribuído muito para salvar esses membros, né, e ajudar esse paciente numa reabilitação mais precoce. Eu gostaria de salientar e levar essa informação à população, né, porque eu tive uma paciente essa semana que me trouxe isso, né? Ela, com medo de procurar um serviço de saúde por conta da pandemia, ela começou a seguir orientações que ela pesquisou no YouTube para um pé diabético. E aí, o que acontece? Ela chegou para nós já numa situação muito grave, a gente conseguiu reverter, não foi necessário a amputação dessa paciente, mas assim, ela já chegou numa situação muito crítica e me assustou muito, e eu percebi isso, porque foi a primeira paciente que me falou, seguindo orientações de internet, né? O Dr. Google, infelizmente, não tem CRM, então a gente precisa sim ter um acompanhamento desses pacientes, tá? Bom, a gente sabe que a internet, ela hoje possibilita você buscar muitos conhecimentos, mas quando a gente fala de saúde, não é na internet que você vai procurar informações de saúde. A não ser que você tenha um especialista, que você acompanha, mas, gente, nada substitui o ato presencial, né, doutor? E como o doutor falou, médico tem CRM. Então, às vezes, você vai lá na internet, pesquisa alguma coisa, você tem dois fatores aí que podem acontecer. O primeiro é que você pode fazer um diagnóstico, um autodiagnóstico totalmente errado e piorar
agravar algo que você nem de repente teria agravado. E o segundo é o fator emocional, né? Já vê aquela pessoa que tá com o carocinho aqui e fala, vou pesquisar na internet, nossa, posso ser câncer. E aí a pessoa já tá assim, totalmente debilitada emocionalmente, e a gente sabe que a cabeça, ela controla o resto do corpo. Então não fica fazendo pesquisa. Tem dúvida, quer ter informação é uma coisa, mas não deixe de procurar um especialista, né? Exato. Agora, doutora, a gente falando daqueles tratamentos com espuma, de que forma eles trazem bons resultados, por exemplo, em caso de tratamentos de úlceras em membros inferiores? Então, quando a gente fala do tratamento de espuma, que está muito na mídia hoje em dia, o tratamento com espuma, porque ele é um substituto à terapia cirúrgica, né? Então, a gente tem utilizado bastante, isso cresceu muito nessa época de pandemia, o tratamento de varizes e mesmo de situações mais graves, onde o paciente tem uma insuficiência venosa que levou à formação de uma úlcera na perna. O tratamento com espuma consegue, às vezes, cicatrizar essa lesão sem a necessidade de uma internação hospitalar. Então, o paciente tem o tratamento da sua doença venosa no ambiente ambulatorial sem uma necessidade de uma intervenção maior, né? E isso tem ajudado bastante o tratamento desses pacientes. Bom, agora a pergunta que eu não quero falar, eu sempre, quando eu falo de saúde, eu sempre penso em quem está em casa, em quem está acompanhando, porque a pessoa fica pensando, tudo bem, o doutor explicou tudo isso. Eu posso tratar? É acessível? Né, doutora? A gente está falando de um país onde a gente paga para ter saúde, né? E, infelizmente, eu volto a chamar a atenção aqui do nosso governo que as pessoas precisam ter acesso à saúde de uma forma prática, fácil. O tratamento não pode ser só para quem tem poderes aquisitivos melhores. Tratamento de saúde é para quem tem vida, é para qualquer tipo de ser humano. Então, doutor, eu gostaria de saber se esse tipo de tecnologia ela é acessível para qualquer pessoa que precise de tratamento. Hoje em dia, Duda, por que eu acho que é importante esse tema, assim, né? Porque hoje o Brasil é um país que está em desenvolvimento, mas com a pandemia a gente regrediu muito na questão econômica. Então, você está percebendo que a gente tem aí um nível, né, de desempregados subindo, crescente, né? O desemprego no país tem aumentado bastante. A gente tem percebido que os pacientes têm perdido acesso ao convênio também, porque o poder aquisitivo realmente diminuiu. E o acesso à saúde hoje, né, todos temos o SUS como um meio de acesso à saúde. E essas tecnologias modernas, né, que a gente está discutindo tanto aqui sobre as tecnologias médicas atuais, elas estão se difundindo cada vez mais até no ambiente do SUS. Isso, né? É importantíssimo. Isso é importantíssimo, eu acho fundamental, porque isso consegue reverter muitas vezes um quadro muito grave de uma doença que pode levar a uma amputação ou uma situação até de risco de vida para o paciente. Então, essas tecnologias têm se difundido cada vez mais, mas vale aqui o reforço para os nossos representantes, nossos governantes, né, que não é uma questão política, é uma questão de acesso à saúde. Exatamente. Que é um direito de todo cidadão. Então, vamos divulgar e promover o acesso no SUS a essas tecnologias. E cobrar dos nossos governantes também, né, que as pessoas tenham realmente o acesso à saúde. Porque eu sempre falo o seguinte, quando você vê pessoas ficando doentes com melhor poder aquisitivo, vão para os hospitais mais renomados. Então, eu convido aí os governantes a conhecer um pouquinho do SUS e perceber que tipo de saúde o povo brasileiro está tendo e merece respeito, merece cuidado. E nós temos grandes especialistas no Brasil para tratar e salvar vidas. Então, a gente conta aí com os nossos governantes. Doutor, obrigada pela sua participação. Sempre um prazer recebê-lo aqui. É sempre muito bom estar com vocês. E obrigada por ter me visitado num momento muito delicado da minha vida. Não lembro, eu estava entubada, mas obrigada pelo carinho com a minha família. Que isso. E de sempre, pelo carinho de sempre. Eu que agradeço sempre, Duda. Para mim sempre é uma honra e um prazer estar aqui com vocês. É isso aí, Dr. Moraes, gente. Acessa lá, segue nas redes sociais. Vascular, cuida de mim, cuida da família. E se você quiser saber mais informações, acesse também o site da TV Caras, né? .uol.com.br, e a gente continua falando de saúde com vocês.